Olá, queridos, paz e bem. Hoje eu estou recebendo um casal missionário diretamente da Romênia. Eles vão contar um pouco da história deles aqui pra gente. Algo muito bacana que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, eu estou aqui com Jorge e Virgínia. E eles são um casal muito amado. Primeiro porque Jorge foi quem me casou, eu e Nívia, foi o pastor que nos casou. E Virgínia é prima da minha esposa, de Nívia. E vocês são muito queridos. Eu quero desde já agradecer a presença de vocês aqui nesse projeto que está começando agora, está nascendo. Vocês estão sendo os primeiros aí a participar disso. E é uma honra grande. A gente está começando com chave de ouro com vocês aqui. Né? Uma honra pra gente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, como é que foi essa coisa do chamado missionário, né? Eu lembro, a gente chegou a estudar, acho que junto ainda, né, Jorge, se encontrar ainda algumas vezes lá no Seminário Batista do Norte. E aí você foi pastorear uma igreja, e depois veio um chamado missionário. Como é que foi esse chamado? Como é que foi deixar uma igreja local, onde você estava estabelecido ali, né, com família, com tudo, crianças, e de repente ir para um outro lugar? Conta essa história para a gente, né? Então, André, primeiramente a gente gostaria de saudar, né, todas as pessoas que estão nos assistindo na graça e na paz do Senhor, e dizer que é uma alegria para nós estarmos aqui em Recife, depois de 4 anos sem voltar ao Brasil por causa da pandemia. Nós estamos já há 12 anos no campo missionário, né, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui com você. Você é muito querido, assim como a Nívia, a Bruninha. A gente sempre está orando por vocês são família. E você falou que Virgínia é prima de Nívia, mas ela é mais do que prima, é irmã. Né? Elas cresceram juntas e louvamos a Deus pela família de vocês e celebramos o que Deus tem feito em e através de vocês aqui nessa igreja tão linda. É uma igreja que é uma referência mundial da ação do Espírito Santo. E para nós é uma alegria poder estar aqui fazendo parte do seu ministério, né, e honrando você e a sua família. E assim, André, respondendo a sua pergunta, na verdade, ao ir para o seminário eu já fui com um chamado missionário. Meu chamado missionário se deu na minha adolescência, né? Eu estava numa vigília missionária na minha igreja lá, mãe, Igreja Batista do Alecrim, em Natal, e assistindo um testemunho de um casal missionário. Simplesmente o Espírito Santo falou no meu coração de uma maneira muito clara, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, e é inconfundível, né? E a palavra de Deus foi muito simples para mim naquele dia. Eu vou usar você assim como eu uso essa família, esse casal. E dali por diante, todos os meus planos foram refeitos, né? E eu fui para o seminário, vim para o seminário, né, para o Recife. Aqui conheci Virgínia, e ela já tinha, por sua vez, né, um chamado missionário desde a infância. Também já tinha. Então, quando nós nos casamos, nós passamos 7 anos pastoreando, né, a igreja aqui no Brasil, mas sempre com chamado missionário. E o chamado nosso, ele não era muito claro até eu conhecer no seminário 2 ucranianos. Estudaram comigo aqui, Anatoly e Lyubomir, e através deles eu conheci essa região do mundo onde nós estamos e amamos, e hoje podemos chamar de casa, né, que é o leste europeu. E então eu lembro, você também perguntou sobre como foi o processo de deixar a igreja, né? Sim. Não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi um chamado irresistível. Eu lembro, André, que na época que realmente Deus confirmou esse chamado, e foi para nós também muito claro, chegou a hora, chegou o tempo de deixar tudo e ir. Eu recebi algum apoio, mas eu recebi também críticas, né? E pessoas assim, até por amor, por zelo, cuidado, né, vieram falar para mim assim: cara, você é louco, você vai levar sua família, filhos pequenos. Na época Elisa tinha 5 anos, Felipe tinha 4 quando nós mudamos para a Romênia. E seja missionário aqui, mais pertinho, né? As necessidades são tão grandes aqui. Você vai para um país onde faz, né, neva, e
você não sabe a língua, vai ser filhos missionário pequenos. lá em Miami, alguma coisa assim, né? Então, assim, a resposta que Deus colocou no meu coração para essas pessoas foi: loucura seria ficar. Seria loucura ficar, porque é loucura dizer não para Deus. Então, assim, e nós hoje experimentamos, assim, o melhor de Deus nas nossas vidas. Vivemos a promessa de Deus. E o melhor lugar, e o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Não é apenas um slogan, é realmente a realidade, é pelo menos a nossa realidade. E Virgínia? Como é que foi isso, Virgínia? Olha, para mim o processo foi um pouco diferente, porque para mim eu tinha esse chamado desde a infância, porque eu cresci, né, neta do pastor, cresci dentro da igreja, né, e sempre vi as histórias dos missionários e aquilo tocava muito ao meu coração, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela visão de que ser missionário é como ser um herói, é uma coisa para chamados assim, pessoas que estão num patamar muito alto. Eu não me achava nesse patamar. Isso me gerava um medo muito grande. Frustração. E eu fugia, porque eu disse, não, isso não é para mim, isso é para os super-heróis. Às vezes a gente tem essa ideia do missionário como um super-herói. Aquele que tem essa coragem de desbravar, de fazer uma história. Mas é interessante o processo quando Deus vai trabalhando nas nossas vidas, porque a missão começa primeiro na gente. Isso é muito interessante, porque a gente não vai pronto. A gente nunca estará pronto. Começa em casa, né? Às vezes a gente também tem essa visão equivocada, e a gente está falando aqui, claro, vocês que saíram do seu país, foram para um outro país, foram para outra realidade. Mas a gente tem que entender também que esse chamado missionário, quer queira, quer não, ele é para todos. Não é? Sim. E a gente exerce missão dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Isso também é missão. Não é? A gente tem os leques aí da missão, e aí é onde começa, e talvez aí é onde se desenvolva o chamado para além do local onde você está. Né? Porque a gente começa isso dentro de casa, fazendo isso talvez com um vizinho, fazendo isso com um colega de trabalho, com os amigos na faculdade, e essa chama eu acho que ela começa a queimar e vai crescendo, vai aumentando. Assim, não, eu preciso ir além. Né? E aquela velha história, né? Um coração com Cristo missionário, um coração sem Cristo um campo missionário. E tudo está de acordo com o chamado que Deus tem para a tua vida específico, onde Ele te colocou, você é um missionário. É o nosso chamado específico. Como é que foi dar essa notícia para, né, como você falou aí, muitos disseram loucura e tal, mas como é que foi dar essa notícia para a família, para a igreja? Porque você era pastor de igreja, né? Estava lá bem estabelecido. Como é que foi isso? Dar essa notícia, como é que as pessoas receberam isso? Né? Infelizmente, André, acontece, sim, claro que a gente recebeu palavras de apoio também, mas infelizmente a maioria dos cristãos tem uma visão muito egoísta, né? Uma visão muito local e não de reino. Então, assim, muitas vezes eu trabalho na Romênia com mobilização missionária também. Então, às vezes é frustrante a gente ir para igrejas, levar cursos de mobilização missionária, preparar jovens para serem missionários transculturais romenos fora da Romênia, né, nos confins da terra, e às vezes eles esbarram naquilo que eu também esbarrei em algumas situações, que foi, não, fica, a gente precisa aqui, né, e não uma visão de reino, né, porque eu acredito que o coração de Deus bate pelos povos não alcançados. Né? O nosso Deus é um Deus missionário, e a igreja realmente que caminha com Deus é uma igreja cujo coração bate no mesmo compasso do coração de Deus, bate pelos perdidos, bate pelos povos. Então, foi um desafio, mas ao mesmo tempo, como eu falei, o chamado foi irresistível. E nada nos seguraria aqui. Você perguntou sobre a família. Claro que foi um desafio também para a família, mas louvamos a Deus que temos pais, tanto eu como Virgínia, que amam ao Senhor. E muito interessante você perguntar isso, André, porque eles pagaram um preço. Eles não acompanharam o crescimento dos netos. Mas no nosso ponto de comissionamento, o pastor que pregou, um amigo meu lá em Natal,
ele deu uma palavra profética para os pais. Ele pediu para eles levantarem e falou assim: vocês, pais de Jorge e de Virgínia, Deus ele vai fazer vocês prosperarem, Deus vai abençoar vocês de uma maneira extraordinária porque vocês liberaram seus filhos para missões. E realmente assim, a gente sentiu isso, e até hoje, quando a gente lembra, tanto os meus pais como os pais de Virgínia realmente reconhecem que Deus os abençoou nesse processo. Os meninos eram pequenos, já tinham que idade aí quando vocês... 4 e 5, 4 né? e 5, 4 e quando 5. chegaram lá. E foi todo um processo, né? Eu lembro inclusive que eu respondi um questionário grande, imenso, na época a CEPAL, né, que é a Ajuda de Missões, me mandou um e-mail com um questionário imenso sobre vocês e tal. Como é que foi esse processo, né, até chegar, porque assim, beleza, decidimos fazer missões, e aí vocês se alistam, né, numa agência missionária. Sim. E eu sei que houve uma surpresa aí, porque vocês tinham um entendimento mais ou menos para um lugar que vocês iriam, mas a junta missionária ela não necessariamente dizia para onde vocês iam de imediato. Era uma incógnita, é isso? De repente, tudo deu certo. Você quer falar sobre a história do Felipe? Pronto, deixa eu começar. Realmente, André, quando você fala, isso é claro, né? Porque é muito importante que o missionário ele tenha um guarda-chuva, ele tenha uma equipe, ele tenha uma agência. Né? A agência missionária, por exemplo, eu acredito muito na ideia de prestação de contas, um trabalho em equipe. Então, para nós foi muito importante chegar num país novo, tudo diferente, uma língua nova, e encontrar lá uma equipe que nos ajudou, uma base missionária, um cuidado missionário. Nós temos pessoas que cuidam de nós, pastores, né, que nos acompanham, né, Vocês se pastoreiam, se cuidam. Mentores, né? A nossa agência missionária nos provê disso. Isso é fundamental. Mas você fazendo a conexão entre crianças e agência missionária, interessante que me lembra de uma história, porque quando a gente entendeu que Deus realmente tinha para nós esse processo e a gente precisava largar tudo e ir, então o próximo passo é encontrar qual o caminho. Né? O lugar já estava claro. Seria leste europeu, seria Romênia, e a gente começou a pesquisar, entendeu que realmente é o lugar que estava precisando e que a gente começou a sentir essa conexão. A coração começou a arder em relação à Romênia, e a nossa dúvida era qual agência missionária. E eu lembro que a gente estava um dia na casa de uma intercessora. Felipe tinha apenas 2 anos, estava acho que perto de fazer 3 anos, ele não sabia ler. Mas a gente estava na mesa, conversando e orando e pensando, refletindo qual agência missionária que a gente vai seguir, né, diante das possibilidades que a gente tinha. E aí Felipe vem para a mesa e ele traz um folderzinho, um papelzinho, que ele encontrou num DVD e tinha escrito lá, era uma programação americana, né, uma série de TV americana chamada The OC, né, OC. E OC é o nome da CEPAL fora do Brasil. Lá na Romênia a gente trabalha na OC Romênia, que é a CEPAL Romênia. Então, naquele momento, e ele chegou na mesa, colocou na minha frente e disse: papai, é para você. Então foi inquestionável para a gente que ali era o caminho que Deus estava realmente traçando. E ali fechou, né? Quando juntou o destino e a agência, as portas se abriram de uma forma assim, realmente sobrenatural, porque foi muito rápido. Foi. E lá, como é que tem sido esse trabalho, desde que vocês chegaram? Hoje a gente passou aí por um momento, né, crítico aí, essa guerra ali, Rússia, Ucrânia, e vocês ali no meio, eu sei que vocês ajudaram pessoas, refugiados ali da guerra. Sim. Mas conta pra gente, como é que tem sido esse processo, o que vocês foram fazer lá, como é que foi a chegada, né, de vocês ali? Já chegaram falando tudo em romeno, já sabiam toda a língua. Eu sei que aconteceu uma coisa nesse processo aí. Né? Sim. E eu lembro que assim que você chegou lá, Jorge, ainda sem falar direito a língua, houve um batismo ali do Espírito Santo, né? E essa língua soltou ali. Né? Mas conta pra gente essa experiência, irmão. Eu queria, antes de contar essa questão
da nossa chegada, nós fizemos uma viagem no ano anterior. Nós chegamos em 2010 a Romênia, mas em 2009 a nossa agência missionária pediu que nós viajássemos para a Romênia por 20 dias para conhecer o campo e para ser conhecidos pela equipe que estava lá. Era uma equipe de americanos, nós fomos os primeiros não americanos da equipe, né? E hoje a equipe é uma equipe brasileira, liderada pelo Brasil, né? Então é muito interessante o que Deus fez nesses últimos 12 anos. Mas eu queria que Virginia contasse uma experiência que ela teve nessa viagem, onde a gente realmente viu a ação do Espírito Santo. Sim. Porque assim, né, às vezes você fica com essa ideia da missão e tal, isso vai acontecer, mas quando você está lá, é como aquela velha expressão, a ficha cai. Né, e você vê, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né, e aí, nós passamos 20 dias nessa viagem, e perto do final desses dias, começou a vir um medo muito grande no meu coração, né? Pensando, meu Deus, vou vir com 2 crianças pequenas e deixar a família e um país estranho, e começou aquela luta, né, do nosso ser. E eu lembro, eu estava sem conseguir dormir. Né? Deu medinho. E eu sem conseguir dormir e colocando diante do Senhor, esse medo não vem de ti, porque eu sei a tua vontade. Haja no meu coração para que esse medo vá embora. E ali eu orando, adormeci. Quando foi pela manhã, Jorge me chamou e eu lembro que o primeiro segundo de consciência, quando eu abri os olhos, eu ouvi uma frase que dizia, um paredine. Meu Deus, o que é isso, um paredine? E veio, um paredine. E eu tinha no meu coração a certeza que aquilo era romeno. Mas eu não sabia o que era, porque a gente se comunicava em inglês com as pessoas. E eu com isso na mente. E aí quando eu levantei, que abri a janela, a gente estava num apartamento, 8º andar mais ou menos. E quando eu vi as pessoas lá embaixo, aquele sol ameno de outono, veio uma paz e uma alegria tão grande no meu coração. E eu me senti bem, me senti muito bem. E agradeci a Deus por essa transformação. Quando chegou um missionário que nos levaria para uma cidade que iríamos visitar, eu perguntei para ele, olha, eu estou com uma frase martelando na minha cabeça. Eu queria saber se existe alguma coisa parecida em Romênia. E ele, o que é? Eu disse, um paredine, existe alguma coisa parecida com isso? E eu lembro que ele riu e disse, claro, existe, significa eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Eu disse, meu Deus, né? Obrigado, porque assim, o Senhor confirmou, né? Porque ele poderia ter colocado no meu coração em português, né? Mas não, ele falou em romeno para que eu realmente não tivesse dúvidas de que ali era o nosso lugar, que era o chamado da gente. Foi muito marcante, né? Isso, aí a gente voltou para o Brasil, né? Cheio de alegria e confirmação, inclusive convite da equipe lá. E aí a gente, em alguns meses, fez os treinamentos que precisávamos fazer. E aí a gente saiu e foi, né? Levantou o sustento, porque hoje nós vivemos 100% de sustento. Como é que é isso, Jorge? Essa coisa, eles pagam vocês para estarem lá, são igrejas, são pessoas. Explica pra gente, porque eu acredito que cada agência missionária também trabalha de forma diferente, né? E essa que vocês estão, como é que funciona? Então, na CEPAL, cada missionário ele precisa levantar a sua equipe de apoiadores. Porque Ou seja, você levantou as pessoas que te sustentam hoje lá. Exatamente. Você tem mantenedores. Exatamente. Não apenas como se fossem patrocinadores, que são pessoas que patrocinam o seu trabalho missionário lá. E é interessante, André, porque assim, eu confesso que no início para mim foi um pouco chocante, porque você sair de uma situação mais ou menos estável, Sim. onde você é pastor de uma igreja, onde você tem um sustento já mais ou menos certo, né, dali, com família perto, com família, tudo, né? com filhos e tal, né? Mas assim, foi a outra coisa que Deus revolucionou no nosso coração, no sentido de que nós entendemos que o nosso papel não é pedir dinheiro, mas é oferecer às pessoas e às igrejas a oportunidade deles se unirem a Deus naquilo que Ele está fazendo no leste europeu.
né? Então, essa realmente é a nossa visão, e nós entendemos assim que os nossos apoiadores, nossos mantenedores, as nossas igrejas, que não apenas eu levantei no passado, mas é algo constante. Porque você imagina, pandemia, mudança de câmbio, então é algo constante. A gente está sempre aberto, né, para as surpresas que Deus tem no caminho, no processo de sustento, né? E a nossa visão é que essas pessoas realmente fazem parte da nossa equipe. E nós temos o compromisso de estar sempre mandando informações, cartas missionárias, né, mensalmente nós preparamos uma cartinha com fotos, porque realmente essas pessoas, elas estão conosco. Eu penso assim, então, da oração eles também estão fazendo missões. É como aqui Sem dúvida. É como aqui na igreja. A gente tem um ministério, né, o Ministério Concilista, a gente tem os encontros de casais, encontros de jovens, e não raras vezes as pessoas, a gente chama aqui de abençoar a ficha. Sim. Então o que a pessoa faz? Como um missionário, eu convido alguém e pago para que aquela pessoa participe daquele movimento. Sim. Sim. Então eu estou abençoando ela para que ela, né, possa participar de um movimento, ser evangelizada, ela possa ter um encontro com Jesus. Sim. Então eu estou sendo um missionário quando eu estou enviando aquela pessoa. Não necessariamente eu vou pregar para ela, entre aspas, Sim. mas eu estou pregando quando eu estou enviando, quando eu estou, né, e às vezes semeando. E às vezes tem gente que quer levar um amigo. Sim. Né? E essa pessoa às vezes não tem condições de pagar aquela ficha. E outras pessoas se dispõem a financiar aquilo, Sim. né? Enviando aquela pessoa. Então eu penso que essas pessoas que fazem isso por vocês e por tantos outros missionários, elas estão também cumprindo um papel de missionário. Sem dúvida. Sem Você dúvida. Né? Não é? É. E eu vejo isso também como um grande dom do Espírito Santo, que é o dom de misericórdia. Sim, sim, O dom de contribuição, de contribuir, de ajudar, Sim. né? De ver... poxa, eu não posso ir na Romênia para pregar para aquelas pessoas que precisam lá, mas eu sei que tem Jorge e Virginia que estão lá, que podem fazer isso, e eu posso ajudá-los nessa missão. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Aí eu vejo dois aspectos interessantes. O primeiro é o seguinte: Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, do nosso recurso, Sim. mas nós precisamos Ele tem que ofertar. Ele é o dono de tudo, e o nosso sustento vem de Deus, não das pessoas. As pessoas são instrumentos, né? Mas eu sempre, quando falo sobre isso, porque, um pequeno parênteses, nós também investimos em missões. A nossa família tem famílias missionárias adotadas, porque eu jamais poderia falar sobre algo que eu não vivo. E se eu entendo que isso é uma grande bênção, eu não posso ficar de fora disso, né? Então, essa é uma visão. Mas, assim, quando a gente pensa em dinheiro, colocar dinheiro no altar, é um aspecto tão especial, porque dinheiro é vida. Porque a gente gasta a vida para ganhar dinheiro. Toda profissão, você está gastando a sua vida, você está dando o seu tempo. Então, quando você traz aquela oferta para o altar de Deus, seja investindo em um missionário, seja trazendo para o altar, né, da igreja, você está colocando ali a sua vida. E o que conta para Deus é isso. Né? E um outro aspecto, né, como a Virginia estava falando, que essas pessoas que estão conosco na nossa equipe, ou seja, intercessores, mantenedores, realmente, no mundo espiritual, elas fazem parte de tudo o que acontece no campo missionário. Eu gosto muito daquele momento quando Davi, ele chega em Ziklag, e juntamente com seus soldados, antes de assumir o reinado, e ele encontra uma desolação total, os amalequitas sequestram as mulheres, os filhos, e ele vai ao encalço deles, e no caminho os homens estão cansados, 200 homens permanecem, e 400 seguem com ele. Na volta, quando eles voltam com os despojos, alguém levanta-se no meio do grupo e diz assim: não é justo que esses que ficaram com a bagagem recebam os despojos. E a Bíblia diz que Davi fala assim: aqueles que ficaram com a bagagem receberão a mesma parte daqueles que foram para a batalha. E o texto bíblico diz que naquele momento foi instituída uma lei em Israel. Então, assim, no mundo espiritual eu vejo que aqueles que ficam com a bagagem, ou seja, aqueles que ficam no Brasil sustentando as cordas em oração, em contribuição, eles receberão, né, a mesma parte daqueles que vão para a guerra, que somos nós. Então, assim, a obra missionária é uma obra linda, é uma obra em equipe. E essa guerra lá, como é que tem sido? Eu sei que tem muita história aí. Tem muita história.
Conta pra gente algumas dessas histórias aí. Então, o nosso ministério lá, ele tem alguns focos, né? A gente trabalha com a igreja local, a gente está envolvido no Desafio Jovem, lá trabalhando com pessoas que são viciadas em drogas, né? Recuperação de vidas. A gente trabalha como liderança da CEPAL na Romênia, junto com outras agências missionárias, na mobilização missionária do país. Então, trabalhamos em vários aspectos, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, a nossa vida já é muito cheia, mas quando chegou em fevereiro, tudo teve que ficar em stand-by, porque uma grande necessidade apareceu. E quando surge uma grande necessidade, naquele momento também vem uma grande oportunidade. E o coração da igreja é um coração compassivo. Né? E o coração do cristão é um coração que não pode ficar alheio diante do sofrimento, diante da necessidade. Então, a primeira decisão que nós tomamos quando começou a guerra foi, no nosso próprio carro, encher de donativos e sair com a nossa família para a fronteira para ajudar os refugiados. Foi muito interessante. Aí a gente começou a viver um monte de histórias bonitas. Por exemplo, nesse primeiro dia que a gente chegou lá na fronteira, eu conheci um rapaz e ele, né, me abraçou e falou: quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você é? E eu falei: eu sou do Brasil, meu nome é Jorge, eu sou do Brasil. Ele falou: você é do Brasil, mas por que você está aqui? Eu olhei para os olhos dele e falei: eu estou aqui por você. E ele me abraçou, começou a chorar, e eu orei por ele. E daí eu comecei a viver um monte de experiências interessantes, né? Porque a nossa igreja local, da qual eu faço parte da equipe pastoral, uma igreja muito boa lá em Bucareste, muito ativa, muito envolvida com o social. A nossa igreja se mobilizou, a gente enviava vans com donativos semanais para a Ucrânia, e a gente recebeu 16 refugiados na igreja, e histórias acolheu, e a gente... Eles estão lá? Alguns sim, outros não. E as experiências foram inúmeras, né? E assim, eu acho que você experimenta isso, André, eu tenho certeza que você experimenta isso também. Quando a gente serve o reino de Deus, a gente é mais beneficiado do que beneficia. Então, assim, a passagem dessas pessoas pela nossa vida nos enriqueceram de uma maneira incrível. A satisfação, o prazer que a gente tem dessa doação, né? Isso. Desse fazer pelo próximo, Sim. né? Do amar o outro, é fantástico. E eu lembro, tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo nas redes sociais, o Dr. Jonatas, e ele fala da liberação de ocitocina que há no organismo quando a gente provoca e faz o bem ao outro. Sim. E não só provocar em quem está fazendo, sim, mas em quem está assistindo, quem está recebendo, também recebe essa descarga. Né? Isso faz bem para a gente, isso dá alegria, mas isso faz bem para o organismo como um todo, não só para o nosso estado emocional, mental, mas físico, espiritual. Então, é verdade. E eu sei que Virgínia tem umas experiências bacanas aí, né? A gente conversava sobre a questão de como Deus te levou para lá, essa experiência que você falou do teu filho de Felipe, né? E talvez ele já herdou algo aí profético, né? Já veio, sim, com 2 aninhos de idade ali. Sim. Mas Virgínia tem uma coisa bacana, né? Que é a coisa da arte. E que Lívia também tem, vocês compartilhavam muito isso. Crescemos juntos com isso. Mas Deus começou a te usar mais fortemente, né? Lá na Romênia, e de forma profética. Conta essas experiências. Eu acho que esse tempo da pandemia, né, fez muita gente fazer um balanço, né, da vida, colocar diante do Senhor, qual o foco realmente? Porque às vezes a gente se pega fazendo muitas coisas, mas qual é o meu chamado, o meu foco? E durante muito tempo eu tinha essa crise, porque eu sabia que eu tinha algo muito forte com a arte. Só que eu não sabia como usar isso realmente de forma que fosse focada para o Senhor.
E muitas vezes eu tinha crise. Como assim? Eu vou ficar pintando? E a Eu missão? imagino assim, né? Feita a esposa do pastor. A esposa do pastor, quem é a esposa? É a esposa do pastor ali. Ela não tem nome, né? Ela não tem uma função específica. Muitas vezes, né, a gente sofre esse problema. Acho que hoje a gente vem vencendo mais isso vem mudando. Mas durante muito tempo essa coisa, né, estigmatizada ali da a esposa do pastor. O pastor é a figura, é o cara que faz, é o cara, né? Então, não, é a esposa do missionário. E faz o quê? Eu pinto, fico pintando em casa. Imagina Eu não isso. queria ser esposa de pastor, né? Eu fugi do detalhe. Mas aí Deus, ele vai fazendo, né? Vai colocando a gente no caminho que Ele quer. Tudo que a gente não quer, É verdade. né, o que a gente não quer e que Ele quer, Sim. e o que Ele quer é bom, porque a vontade Sim, dele é boa, sim. perfeita e agradável. Sim. E às vezes o que a gente quer, Ele diz não, porque não vai fazer bem Não pra é melhor gente. pra gente. Né? Eu escutava isso ontem, lembrando aqui, só para a gente entrar nessa história, José. Se fosse perguntar a José, José, se foi tudo bem na tua vida e tal, você se tornou primeiro-ministro, mas né, foram praticamente o quê? 13 anos ali, né, entre ele ter sido vendido como escravo até se tornar o primeiro-ministro do Egito. Sim. Foi um processo de dor. Se ele fosse olhar para o processo, né, aos nossos olhos, ele poderia dizer assim, cara, minha vida vai dar errado, porque eu era o queridinho do papai. De repente, me tornei escravo. Depois, aí chego no lugar, sou vendido, beleza. Começa a me dar bem como enquanto escravo ali na casa de Potifar, fazendo as coisas, e de repente a casa cai de novo para mim. Né? Levantam um falso contra mim e eu sou preso injustamente. Na prisão, quando eu tenho a oportunidade de ser liberto, eu falo para os caras se lembrarem de mim e ninguém lembra de mim. Eu sou esquecido lá. Sim, sim. Mas de repente, alguém que nunca esqueceu dele, olha, agora chegou o seu momento. Sim, E exatamente. quando os irmãos dele vão concordar com ele, dizem, olha, os irmãos pedem perdão por isso. Desculpe por todo o mal que nós te causamos. Não. Vocês, o mal que vocês achavam que estavam fazendo, Deus tornou em bem. José teve essa visão, né, daquilo que Deus fez. Se ele fosse olhar humanamente falando, só para a desgraça, digamos assim, que aconteceu, né, ele ia dizer, nossa, aquele sonho que eu tive lá na minha infância é uma ilusão. Né? Então, talvez, já pensou um missionário, né, tem aquele chamado, aquela visão, como vocês tiveram, né, que a gente estava falando aqui, aquela visão, cara, ser missionário, aquela visão do super-homem, do super-missionário, o cara que vai chegar lá e vai começar a pregar e as pessoas, o Billy Graham, fazer as cruzadas evangelísticas e as pessoas vão se converter, que eu tenho certeza que ele começou também de forma muito tímida, né? Talvez pregando para o vizinho, pregando para o pessoal lá na faculdade e tal, e isso foi aumentando, e Deus vai começando a trabalhar isso em você. Então, quando a gente se depara com essa dificuldade, com um problema, aí às vezes a gente olha assim, nossa, e aquele sonho todo que eu tive, Deus mentiu para mim, Sim. mas Deus me disse para mim, né? Então eu imagino que vocês talvez também tenham tido esse momento de, opa, não é só flores, né? Tudo que eu imaginava. Eu pensei que ser mulher de missionária ia ser uma coisa mais fácil, assim. Essa ilusão não tinha, não. Mas era o medo realmente, né, de não conseguir cumprir a missão. Que é realmente um trabalhar do Senhor na nossa vida, como eu tinha falado, né? A missão começa primeiro na gente. Sim. É da gente aprender que a nossa dependência é total. E que realmente, sem Ele, E depender é difícil, a né, gente Virginia? demais. Porque a gente começa, na nossa cultura, a gente é ensinado a ser independente o tempo inteiro. Né? Criar essa independência, de ter sua independência financeira, de ter né, de se formar, de ter suas coisas. E a gente é criado muito nessa cultura do eu, né, do meu,
de repente, abrir mão disso, imagino que é muito difícil. E aprender realmente na pele, né? Que sem ele a gente não pode fazer nada. Eu acho que assim, isso é para todos nós. Mas eu acho que a vida missionária, a gente aprende isso assim, muito nítido, sabe? Muito claro. Então, assim, ensina valendo. Então, assim, você falando aí sobre José, né? Então, eu, no meu lockdown, na minha prisão, sim, né? Domiciliar. Isso, né? Aproveitei para ter um retiro com o Senhor e para realmente colocar o foco que o Senhor tinha para a minha vida, né? Qual é a missão, o que é que o Senhor tem para fazer agora, diante de todas as mudanças acontecendo no mundo inteiro. E aí foi muito claro do Senhor resgatar essa coisa da arte na minha vida, que sempre foi forte, mas que estava ali guardadinha, né? Esquecidinha. E, de certa forma, desvalorizada. Eu estou fazendo missão, não vou ficar pintando, né? Mas o Senhor, Ele trouxe isso à tona de forma que Ele falou claramente: comece a pintar. Mas, Senhor, para quê? O que é que o Senhor vai fazer? Comece. Né? E o Senhor foi ministrando no meu coração a questão da redenção das artes. E a redenção da arte. Aquilo que a gente conversava, pois né? A cultura, né? Sim. O cultivar e transformar aquilo que Deus nos deu em cultura do reino. Pois é, e Deus é um grande artista. E Ele nos dá esse dom, Ele compartilha com a gente esse dom de criar, né, da criatividade. Só que muitas vezes a gente tem medo do meio, né, e fala: não vamos nos misturar com a arte. E o diabo, ele se aproveita disso, porque a arte, ela é tão poderosa, e acaba corrompendo, porque ela entra na tua alma sem pedir licença, né? Se você olha uma imagem, aquela imagem já impactou você. Você escuta uma música, aquela música já entrou em você. Então, é algo realmente sobrenatural a arte. E que a gente tem que resgatar, nós como cristãos temos que resgatar, porque o Senhor é um artista. E a arte é divina. E a gente tem que resgatar isso para a glória dele. O belo, resgatar o belo. A beleza da santidade. Pois a santidade do Senhor é bela. E tanta coisa feia a gente tem visto como arte hoje, né? Os conceitos que são trazidos, né, na questão da arte. E realmente o Senhor colocou no meu coração o resgate, a redenção disso aí. E eu pensava: Senhor, mas tudo bem, mas eu não sou um artista, eu sou uma gotinha no meio desse oceano. Mas o Senhor disse: olha, vai. E eu fui. Né? E aí é interessante isso, porque no processo de ir obedecer e fazer... que eu boto o chão. Isso aí. O Senhor foi mostrando o que Ele tinha para realizar. E aí, através da arte, consegui chegar no Desafio Jovem para mulheres. E ali tem sido assim, um oásis para mim, uma bênção. Porque eu falo que eu vou lá para... Desafio Jovem lá está aqui, Independente Químicos. Sim. Lá, sim. Vocês têm isso? Isso, temos lá. Nossa igreja nasceu desse trabalho com Desafio Jovens. E eu estou trabalhando na casa das meninas. Né? E que era interessante, essa coisa da promessa. O Senhor comprometeu, né? O Senhor comprometeu a José. E antes de vir para a Romênia, uma pessoa tinha dado uma palavra para mim, dizendo: olha, eu te vejo trabalhando com mulheres em lugar, uma casa chamada Casa da Alegria. E é justamente o nome do centro para as meninas lá do Desafio Jovem, Casa da Alegria, House of Joy. E assim, eu lembrei disso, isso veio na minha memória, eu só glorificava a Deus, porque assim, a fidelidade dele, né, diante da nossa obediência, né? Então, assim, tem sido maravilhoso trabalhar com as meninas. A forma como Deus tem me dado um discipulado através da arte. Eu ensino pintura para elas. E as técnicas que eu vou levar, eu faço um paralelo com o conceito bíblico e a gente trabalha aquilo junto. Então, tem sido, assim, uma delícia. Sabe? Tem sido muito bom. Histórias, assim... de superação, que as meninas têm testemunhado. Então, e o amor, eu acho que assim, é algo que não tem preço. Eu lembro que você falou que teve uma história que você estava contando, um quadro,
você pintou e tinha uma figura de uma pessoa, de uma criança. Você não queria, não estava gostando do quadro, pensou em desfazer, e aí Deus falou contigo assim, não desfaça, senão eu vou fazer. Nem eu fiz com Moisés ali. Conta essa história aí, Virginia. Como é que foi isso? Foi o último quadro, né, que Deus colocou nas minhas mãos. Foi uma encomenda para uma pessoa que ela estava nesse processo de cura da alma, que ele cresceu sem o abraço do pai. Ele tinha um pai presente ali na vida da família, mas... Você já sabia disso? Sim, ele me contou e disse, olha, eu estou nesse processo de cura quanto a essas feridas e eu quero um quadro que represente o abraço do pai. E eu sempre, diante de uma encomenda ou de algo, eu sempre coloco diante do Senhor, o que o Senhor tem para mostrar. E ali, diante dessa oração, o Senhor me deu essa imagem e eu comecei a pintar. Mas assim, desde o início foi uma luta muito grande, tanto que o Senhor me direcionou, olha, você tem que pintar junto de louvor, você tem que colocar louvor, porque vai ser a batalha, e você tem que ficar ali debaixo de louvor e pintar. E eu lembro que num determinado processo do quadro eu não conseguia mais avançar, eu travei, não conseguia, fiquei frustrada e não conseguia. E aí eu pensei, eu não consigo mais, eu vou destruir. Eu vou começar esse quadro. De novo, do zero. Vou começar do zero. E aí o Espírito Santo, né, vai lá e traz, ministra assim, olha, se você fizer isso, vai ser como Moisés. Quando ele destruiu as tábuas, agora vai ser por conta própria, eu tenho que fazer. Né? E aí o Senhor, então, me mostra o que é que está impedindo. E ali eu pedi, Senhor, me faz sonhar. O que é que está impedindo? Me faz sonhar, para que eu possa ser específico. E ali foi interessante, porque naquela noite eu dormi, comecei a sonhar, e sonhei que eu estava num lugar, em missão, e eu via num canto escuro de uma rua uma criatura, e eu pensava, o que é aquilo? E o Senhor falava, isso é o espírito de orfandade. Foi muito interessante porque o espírito de orfandade é algo muito forte na Romênia. Porque a Romênia tem um histórico dos órfãos da Romênia, a questão do comunismo, como proporcionou essa cultura dos orfanatos, porque as pessoas não podiam criar os seus filhos e davam para o Estado. E ele foi uma política altamente desastrosa, que trouxe cicatrizes muito fortes para a população, para o povo. E mesmo dentro da igreja, as pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como Pai. Então, existia essa luta, né, muito grande diante daquilo que estava sendo feito, porque ali representava o espírito de adoção. É o Espírito Santo de Deus que nos coloca, né, na família do Senhor. E ali estava sendo travada uma luta. E ali, a partir dali, eu comecei a orar, consagrando e mandando todo o espírito de orfandade embora. E eu consegui terminar o quadro. Mas aí o Senhor tinha surpresas com esse quadro. Não era só aquilo. Não era só o quadro. Não. Porque quando o Senhor faz uma coisa, Ele vai além do que a gente pode imaginar, né? É muito interessante isso. E foi uma situação muito difícil, porque no dia que eu terminei o quadro, foi o dia que o filho do nosso pastor, de 27 anos, casado, filhinho de 3 anos, ele veio a falecer. Descobri que estava com câncer e o câncer já estava muito avançado e foi muito rápido. E aquilo assim abalou a gente assim, de uma forma tremenda, toda a igreja, assim, a gente não esperava aquilo. E a gente não sabia nem o que dizer. E eu tirei uma foto e mandei para a mãe, né, para a esposa do pastor. E falei, é assim que ele está agora, nos braços do Pai. E o quadro tem essa imagem do menino abraçando o pai e o pai abraçando e beijando o menino. E aquilo tocou tanto o coração dela que ela me pediu permissão para postar e me pediu se eu pudesse levar o quadro para o culto fúnebre. E aquele quadro foi o tema daquele culto.
Tudo foi o abraço do pai. E foi muito interessante que um dos líderes do louvor, quando viu aquele quadro, Deus deu uma música para ele. E ele falou, ele cantou aquilo que Deus tinha no coração, que ministrou a todos nós. Aquele culto foi um culto de louvor tremendo e de consolo, sabendo que ele estava nos braços do pai. E muito interessante foi que a família postando fotos, né, deles, e o menino do quadro parecia muito com o filho do pastor quando era criança. E o pastor, quando era jovem. A imagem que você queria destruir. Sim, parecia muito. E aquele filho era adotado. Esse filho do pastor era adotado. Então, assim, todo esse simbolismo, esse significado, e assim, quando uma coisa é feita pelo Senhor, ela não tem limites. Então, assim, vai além. Então, coisas que eu nunca imaginei, não poderia fazer, mas o Senhor, diante da obediência, Ele realiza, Ele faz muito além do que a gente pode pedir e pensar. Vocês têm vivido isso lá, né? Eu sei que a Romênia foi, né, um lugar onde operou ali comunismo, viveram muitas dificuldades por conta disso, mas qual é a principal dificuldade que vocês encontram lá, assim, da expansão do reino de Deus, da pregação do Evangelho? A principal barreira que vocês encontram hoje lá fora? Eu acho assim que realmente a Romênia ela é um lugar abençoado, é um país abençoado, é um país assim lindo, né? É um país pouco conhecido do brasileiro, mas lá onde está o Castelo do Drácula. É verdade. Mas eu acredito assim que um grande desafio é o desafio da religiosidade, porque é um país cristão, é um país que é considerado culturalmente um país cristão, e existe inclusive por parte deles assim uma crise, e eu já fui muitas vezes abordado nesse sentido. Como é que você, que é de um país tão novo, tão recente, o Brasil é tão jovem, tem apenas 500 anos de existência, vem para nos cristianizar, nós que somos uma nação cristã há mais de 2000 anos? Porque existe uma ideia, né, uma cultura de que, uma lenda, né, de que o apóstolo André, a propósito, André, evangelizou a Dácia, né, a Dácia, que em romeno a gente fala Dácia, porque o CI é ti e CE é tche, na língua romena. Então eles falam, né, como é que o apóstolo... Foi daí que veio o gaúcho, tchê. Possível. Mas assim, tipo, que loucura é essa? Você, né, de um país tão jovem, que pretensão é essa que você tem? E aí, realmente, assim, a resposta que eu dou é, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para mostrar a vocês que sem um relacionamento com Deus, não há vida, não há esperança, não há salvação, né? Então, o nosso papel diariamente lá é, na dependência do Espírito Santo, contagiar as pessoas com a verdadeira adoração. Porque nós somos, né, adoradores, né, natos e, assim, essa grande crise que existe a propósito da adoração, né, André, que você está muito envolvido com a adoração, aquela ideia do John Piper, né, naquele livro sobre que os povos, né, venham adorar e se alegrem os povos, né? A ideia, a crise, né? Qual o mais importante? Adorar ou evangelizar? Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E nós precisamos evangelizar porque o mundo não está adorando. Então, nós precisamos ser, né, diariamente. Assim, não é uma coisa... Ser missionário não é uma profissão que você liga e desliga, que você volta para casa e de repente aquilo ali fechou o seu expediente, né? A ideia é 24/7. Né? Você... vive contagiando as pessoas com o poder do Espírito Santo na sua vida, né? É interessante que o nosso texto como família, porque assim, Deus, quando Ele une, e quando Ele nos uniu, Ele tinha um propósito profético, a propósito da palavra profética, né? Porque Virgínia, o sobrenome dela é Ramos e o meu é Carvalho. Então, Ramos de Carvalho.
E Deus nos deu Isaías 61. Em Isaías 61 a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, né, para pregar as boas novas aos quebrantados e fazer, né, vista aos cegos e aos oprimidos e trazer óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Então é interessante porque quando você olha para a população romena, você vê esse texto, né? A gente tem trabalhado com pessoas, a gente tem encontrado ao longo do caminho, nesses 12 anos lá, pessoas exatamente como o texto descreve. E aí no versículo 3, ele fala: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, esse é o nosso objetivo, nosso desejo. A gente acorda todos os dias lá para fazer isso, para ser esses carvalhos de justiça, para semear sementes de justiça, né? E nós estamos ali plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, esse é o nosso objetivo ali, e Deus é fiel. Ele nos deu essa palavra e nós vivemos hoje dentro da promessa de Deus. E é o melhor lugar para se estar, e o lugar mais seguro, é no centro da vontade de Deus. Nossa, eu quero agradecer demais, Jorge e Virgínia, aqui, esse papo que a gente teve. Eu espero que tenha abençoado a tua vida, e se você gostou, curte, compartilha isso para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? E eu vou pedir para que você também, se quiser, a gente vai deixar aqui também um QR Code, um número de Pix, não sei como é que a gente vai fazer, mas eu vou deixar aqui para que você também possa ser fonte de bênção na vida desse casal, você possa abençoá-lo, você possa também ser um missionário aí lá na Romênia. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu irmão. Para terminar, eu gostaria de... Eu sei que uma coisa muito preciosa para essa igreja, sim, é a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Isso. É algo que vocês estão sempre ministrando nos cultos. E eu queria terminar esse momento, esse podcast, essa conversa, orando essa oração tão preciosa que Jesus nos ensinou, mas na língua que já é também hoje a língua do nosso coração. Então a gente vai aprender, romena. Vamos aprender a orar o Pai Nosso em romeno hoje aqui. Amém. Amém. Então, a oração que Jesus nos ensinou na língua romena é assim: Tata nostro, care est in cielo, sfinxească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăție și putere și slavă în veci. Amin. Amém. Amém. Fiquei com a língua embolada aqui só de ouvir ele falando. Deus abençoe vocês mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Obrigado, Jorge. Amém. Amém.